Ao longo de todo o processo do Brasil, enquanto nação, né, nós temos, eu vou fazer um pequeno paralelo da história do Brasil, da historiografia brasileira, para que a gente possa procurar e entender o que é que lá atrás aconteceu para que hoje nós possamos padecer nesse paraíso que se chama-se Brasil. É um país onde teve e tem tantas riquezas e que até o momento não conseguiu ainda se efetivar enquanto nação respeitada no mundo, né? Dentro da história do Brasil, nós sempre fomos colônia, né? A gente é colônia de Portugal, lá desde 1500, quando o Pedro Álvares Cabral havia chegado por aqui. Oficialmente a história é essa, a gente sabe que muitos outros povos passaram por aqui, né? Mas oficialmente quem descobriu, quem invadiu, como gostam, né, os historiadores marxistas, quem invadiu, quem logrou o território dos indígenas, dos nativos brasileiros que não eram indígenas, foram os portugueses. Então, nesse contexto que a gente começa a ver o trabalho exploratório barra predatório também, a gente não pode dizer que não, já do capital internacional, né? Eu costumo dizer que muita gente fala, pô, mas a globalização aconteceu a partir já dos meios técnicos e formacionais, os geógrafos gostam muito desse termo, né, cunhado inclusive pelo Milton Santos, mas eu, enquanto historiador, vejo que os primeiros processos de globalização do mundo se deram a partir da saída das grandes navegações da Europa, financiado, claro, pelos reis e pelas rainhas, inclusive, né, saíram para o mundo em busca de novas terras, em busca de novo, nesse caso, do novo continente, né, que o novo mundo é como é chamado o continente da América. Então, é esse contexto que começa, a meu ver, enquanto historiador, a globalização no mundo. E esse processo global, ele tem aí um prejuízo enorme para o que se chama nações do novo mundo, o Brasil principalmente, já que nós estamos falando de Brasil. O Brasil ele foi essa colônia de exploração e, segundo o próprio historiador Leandro Carnal, ele diz que nós fomos uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento ao mesmo tempo. Não existe essa história de colônia de exploração subdesenvolvida e colônia de povoamento é uma nação desenvolvida, como é o caso dos Estados Unidos. Nós fomos colônia de exploração e nós fomos colônia também, e eu concordo com ele, colônia de povoamento, porque afinal das contas tiravam-se os povos saíam das suas respectivas regiões e aí se instalavam no Brasil. O Brasil ali passou a ser casa de muita gente, né? Então, passando por ser a casa de muita gente, aí o Brasil ele se tornou e se consolidou como uma colônia de exploração e também de povoamento. Esse é o processo todo que o Brasil vem trazendo. A exploração do ouro, principalmente, a exploração do pau-brasil e por aí vai, o mundo inteiro conhece, né? E o Brasil passou a ter, o Brasil como território português, o Brasil como colônia portuguesa e o estado do Pará como território administrativo de Portugal também, o Grão-Pará e Maranhão, passou a ter passou a ser o quintal de Portugal, né? Passou a ser o quintal de Portugal e grande parte da Europa também, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente sabe disso. Mas esse olhar para o Brasil enquanto próspero, enquanto país que pode vir a ter uma prosperidade, ele começa a ter uma validade apenas quando, em 1808, a família real muda para cá. A família real muda para cá, o Dom João vem para cá fugido das invasões napoleônicas, ele viu que a situação ia pegar para o lado dele e ele resolveu vir para cá. Começa-se um processo de estruturação do Brasil a partir do Rio de Janeiro. A corte chega, começa o processo de estruturação brasileira. É fundamental a gente entender que a história brasileira, e aí eu concordo com o Eric Hobsbawm, onde ele diz que não existe presente sem passado, e o presente é reflexo daquele passado que nós vivemos. Então, esse passado de um país que passou quase 400 anos num processo descabido de exploração, de escoamento das riquezas do Brasil para a Europa e para a Ásia,
que hoje nós vivemos o que nós vivemos. E aí tu vais entender, quando chega a corte portuguesa para cá, a ideia foi estruturar o Brasil para receber essa corte. Recebeu essa corte, veio para cá, depois tivemos a independência do Brasil, que a duras penas foi comprada para pagar dívida, foi um acordo entre Portugal e Inglaterra, que existia desde 1700 e alguma coisa, não vou recordar agora, mas um acordo que o Brasil só teria livre comércio, na verdade era um comércio exclusivo, onde o Brasil só poderia comprar roupas, tecidos da Inglaterra, e Portugal, nesse caso colônia brasileira, né, Portugal, a Inglaterra só poderia comprar de Portugal o vinho. Só que a dívida ficou muito grande. Porque Portugal comprava mais tecido do que vendia vinho para a Inglaterra. Então, isso começou o primeiro processo de dívida do Brasil já no século XVI. E aí, essa dívida, se você for levar em consideração, pô, Magalhães, mas foi uma dívida do século XVI. Só que essa dívida do século XVI impacta diretamente o Brasil hoje. E tu vai entender a lógica da coisa. Então, quando chega o século XIX aqui, o século XIX, ele vem ele tem aí, talvez seja o maior rebuliço, o Brasil tem o maior rebuliço enquanto nação, né? Enquanto país ainda, não enquanto nação, mas enquanto país em processo de desenvolvimento, porque acontece a vinda da corte portuguesa para cá, depois nós temos a independência do Brasil, um monte de guerras separatistas querendo, desde a Conferência do Equador no Nordeste, a cabanagem aqui, a tentativa de separação ali no Rio do Prata, também no Rio Grande do Sul. Então, o Dom Pedro I, que conseguiu fazer a independência do Brasil, comprar, na verdade, a independência do Brasil, porque quando Portugal faz esse acordo que eu falei com a Inglaterra, né, e ela diz assim mesmo, a Inglaterra diz, tá certo, a gente reconhece a independência do Brasil, enquanto Brasil, mas tu paga a dívida portuguesa. E aí o Dom Pedro disse, beleza, bacana, pai d'égua, a gente paga essa dívida aí. E foi isso que aconteceu. Começa o Brasil a pagar essa dívida, o Brasil comprou, na verdade, a sua independência, né? Então, para ter uma validade enquanto nação independente de Portugal, o Brasil precisaria dessa chancela da Inglaterra, que era a principal potência do mundo. E aí a Inglaterra disse, você paga essa dívida aí, porque Portugal também, através do Dom Pedro I, fez essa negociata e disse, eu pago, pronto, beleza, ficou tudo pai dela. Então, nesse contexto, o Brasil, ele começa ainda mais aí o que se chamou de dívida externa. Dívida externa. E aí a gente tem o Dom Pedro II, depois do Dom Pedro I, que faz a independência, o Dom Pedro II, ele vem e ele faz algo que atualmente, nenhum chefe de Estado faria, que é manter o Brasil enquanto território totalmente consolidado. A ideia dele era de manter o país grande, e mantendo o país grande você teria o quê? Respeitabilidade dentro do cenário internacional. Reza, vamos colocar entre aspas, a lenda de que a respeitabilidade é tanta dentro do cenário do século XIX, quando se trata de Brasil, do Dom Pedro II, que o Dom Pedro II, inclusive, chegou a ser cotado e votado, na verdade, no pleito de presidência dos Estados Unidos daquela época. De uma época do final do século XIX. Então, isso aí é um Brasil que está tendo aí um primeiro caminho para que a gente possa ser alguém dentro do contexto internacional. O Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. Só que é igual o Neymar. Nunca chega a ser melhor do mundo. Nunca chega a ser o melhor país do mundo, né? País desenvolvido. Por quê? Primeiro pela questão geográfica. O Brasil, geograficamente, se você prestar atenção na geografia do continente brasileiro, nós somos uma ilha. Nós somos cercados, o continente americano, sul-americano, é uma ilha. A gente não tem como chegar na Europa fácil, a gente não tem como chegar na África fácil, na Ásia fácil. Nós só temos nós e pronto, acabou-se. E o maior pedaço de mercantilização é porque é feio, é caricato esse mundo aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Mas o maior comércio que nós temos é justamente com os nossos amigos sul-americanos.
nossos amigos sul-americanos. Tá? Então fica difícil essa expansão do Brasil, essa forma de fazer com que o Brasil tenha aí alguma relevância quando se trata de mercadoria, de exportação, de importação já desde o final do século XIX e início do século XX.